Paz do Senhor, meu nome é Fábio e mais uma vez nós estamos aqui para trazer algumas curiosidades da Bíblia e aparentes dificuldades. Eu gostaria de discorrer hoje a respeito do capítulo 5 e o versículo 4 do Evangelho de João, que é um clássico. Eu acredito que durante anos de nossas vidas nós vimos e ouvimos muito se pregar a respeito desse versículo. João capítulo 5, versículo 4. Eu tenho aqui algumas traduções de Bíblia, então eu vou usar a Bíblia de Thompson, a Bíblia muito boa, certo? A Bíblia judaica, essa Bíblia aqui, Bíblia judaica, apesar de ter esse nome, mas é uma Bíblia traduzida para o português. E eu tenho uma Bíblia de segmento católico, que é a Bíblia de Jerusalém, certo? Então, eu gostaria de ler, começando pela Bíblia de Thompson, capítulo 5, versículo 4 de João, que diz: Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Certo? Muito bem. Então, nós lemos esse texto de João capítulo 5, versículo 4, e encontramos o evangelista narrando e afirmando que naquele tanque, de tempos em tempos, descia um anjo e agitava a água. Uma vez a água agitada, qualquer enfermo que adentrasse aquele tanque seria curado de qualquer enfermidade. Vale a pena salientar que a Bíblia, as nossas Bíblias de estudo hoje, ela tem algumas ferramentas muito importantes para o nosso conhecimento, certo? E a Bíblia de Thompson, capítulo 5 e o versículo 4 do Evangelho de João, se você reparar nessa Bíblia, você vai ver que ela tem um colchete no versículo, isolando o versículo. Toda vez que você encontrar na Bíblia, não só de Thompson, mas na Shed, na Anotada, versículos, ou em outras traduções, versículos que estão entre colchetes, significa dizer que esse versículo ele não existe no texto original. Então, como eu falei anteriormente, você já ouviu durante anos e anos sendo pregado e ensinado que o anjo descia de tempos em tempos e agitava a água daquele tanque, e qualquer pessoa que entrasse no tanque depois do movimento da água era curada de qualquer enfermidade. Mas é interessante notar que, como no Brasil nós temos nossos mitos, nossas lendas, nosso folclore, nós também vamos encontrar na cultura judaica. E não é diferente no capítulo 5, versículo 4 de João. O que nós temos aqui é o que a teologia chama de acréscimo ou interpolação. Significa dizer que esse versículo ele não existe no texto original, mas na hora de se traduzir a Bíblia, passar do original ou da cópia do original para o manuscrito que chegou em nossas mãos, vamos encontrar acréscimos de alguns versículos que não alteram em nada a veracidade, certo? E a legitimidade da Bíblia. Porém, é importante a gente ter ciência de que o que nós encontramos aqui no capítulo 5 e versículo 4 de João, nada mais é que um mito que permeava a cabeça dos judeus naquela época. O que aparecia, o que se via no tanque de Betesda era nada mais, nada menos que uma lenda. Os judeus acreditavam que um anjo, ele descia naquele tanque e movimentava a água, e isso possibilitava o alcance da cura. Se bem que não vamos encontrar na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, de capa a capa, anjos atuando de forma, ministrando milagres, pois a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores que trabalham em pró daqueles que hão de herdar a salvação, segundo os primeiros capítulos de Hebreus. Então, vamos encontrar sim o que nós chamamos de acréscimo. Se você pegar o texto original, que a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego extinto, o grego chamado koiné, que era o grego comum, certo? Koiné significa comum. Você não vai encontrar esse versículo 4 do capítulo 5. Ele não existe no texto original. Temos outra ferramenta aqui, que é a chave linguística do grego. Então, você não vai encontrar
na chave linguística do grego, o versículo 4 do capítulo 5 de João. Para corrigir, certo? Efeito de conhecimento, na Bíblia de Thompson você vai encontrar o versículo entre parênteses. Significa que no texto original esse versículo não aparece. Já a Bíblia de Jerusalém, o mesmo versículo, capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, ou ela diz assim, capítulo 5, versículo 4, aqui. Porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse depois que a água fora agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Já a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia de cunho católico, certo? Mas é muito requisitada por estudantes de teologia, protestante também, ela diz aqui que o anjo ele se lavava na água. E uma vez que esse anjo se lavava na água, possibilitava também a chance de cura. Então, veja que o versículo 4 está aqui, ele não está entre colchetes, mas porém na nota da Bíblia de Jerusalém você vai encontrar também a informação de que esse texto não existe nos escritos mais antigos. Ora, se ele não existe nos escritos mais antigos, então significa dizer que realmente esse texto não consta no original. Já a Bíblia judaica, certo? A Bíblia judaica, essa Bíblia aqui, capítulo 5 de João, e o versículo 4, você não vai encontrar. Não vai encontrar o versículo 4 do capítulo 5. Você vai encontrar capítulo 5, versículos 1, 2, 3 e o 5. Você vai encontrar sim, na nota de rodapé dessa Bíblia aqui, embaixo, dizendo que alguns manuscritos contêm os versículos 3, a parte B e 4, esperando pelo movimento das águas, pois algumas vezes o anjo de Adonai descia até o tanque e agitava a água, e a primeira pessoa a entrar na água, depois de agitada, era curada de qualquer doença. Então vejam que a Bíblia judaica ela já não traz o versículo 4 do capítulo 5. Então, o que nós temos sim é mito, é lenda, uma crença judaica de que naquele tanque, naquele lugar, existia um anjo que descia e agitava a água. Mas biblicamente e teologicamente não há nada que comprove tal fato. Pelo contrário, encontramos sim o argumento exegético de que não existia anjo. O que existiu sim e o que existe foi um acréscimo do versículo 4 do capítulo 5. Então, é difícil para a gente absorver essa informação durante anos e anos ouvindo pregações, ensinamentos a respeito do famoso anjo, que é até tema de muitas mensagens, que o anjo está descendo aqui nessa manhã, está descendo nessa noite, agitando a água e se ligue no céu porque Deus vai operar um milagre. Então, estamos aqui para desmitologizar essa ideia, esse conceito errôneo de que realmente existia anjo. O que passava naquela época, como na nossa cultura, no nosso folclore, certo? Nas nossas crenças populares, era o mito do anjo, mas que na realidade não existia anjo. O que existia sim era o poder de Deus para curar. Então, capítulo 5, versículo 4 de João não existe no texto original. Significa dizer que não havia anjo. Era nada mais, nada menos que a cultura daquela época, o povo que acreditava, o povo do mundo antigo, principalmente os judeus, eles eram muito supersticiosos. Então, era muito comum atribuir muitas ações a anjos que, de forma alguma, a gente pode interpretar como um fundo de verdade absoluta. Então, nessa manhã, deixar aqui registrado, capítulo 5, versículo 4 de João, não existe no texto original. Paz do Senhor, Deus abençoe e até a próxima.